Ok, pessoal, voltamos e a nossa conversa agora é com a Kátia, que é presidente do Sindipmt, né? Aliás, Kátia, quantos associados tem, quantos funcionários tem? Funcionários hoje, a gente tem 3.000 e um pouquinho, né? Os ativos, aposentados eu ainda não fiz atualização, porque a aposentadoria ela acontece, muda muito de um mês para o outro, mas a gente hoje tem mais de 3.000 sindicalizados. Sindicalizados? Sindicalizados. Que bom. Graças a Deus. Então você cresceu com isso, que tinha menos, a gente né? deu uma crescida nessa questão do sindicato, né? E aí, assim, se você me perguntar por que a gente está trabalhando, né? A gente trabalha com transparência, a gente veio de um trabalho, né, feito por Andréia, onde a gente já vinha com ela trabalhando, então a gente também aprendeu. Então, assim, a gente está trabalhando, né? Agora, Kátia, tem muita gente se aposentando? Tem muita gente. A educação, quando você tem 25 anos de sala de aula e 50 anos de idade, você pode se aposentar. Quando foi retirada a trintenária, né, que foi dada como inconstitucional, o professor não espera mais até 30 anos. Então, ele fez 25 anos de sala de aula, ele tem 50 de idade, ele se aposenta. Eu estou te perguntando porque vai chegar um ponto que a gente não tem concurso. Sim. Tá? Professores sim, mas a gente não sabe quanto tempo isso vai levar também para botar o pessoal para trabalhar. Agora, precisa de um concurso imediatamente. Sim. Porque está faltando funcionário na administração pública. Para pagar, inclusive, Tereprev, porque contrato, pote, esse pessoal não paga Tereprev. Então, quando eu for me aposentar, talvez não tenha quem pague a minha aposentadoria, porque não vai ter quem contribua no Tereprev. Então, sim, o concurso é quem dá o gás no Tereprev, né? E aí a gente não tem desde 2006 para as demais secretarias, e agora foi feito do professor, né, do magistério, para 300 vagas, mas que não dá um fôlego no Tereprev. É alguma coisa, óbvio que qualquer coisa que entre hoje já ajuda, mas não dá um fôlego. Qualquer hora eu venho aqui falar com você só sobre Tereprev. Esse precisa, assim, de 2 blocos só para ele. Precisa mesmo, porque quando fala em os contratados, né? Quer dizer, cada prefeito leva o pessoal para trabalhar com eles, são contratados, fica ali 1 ano, 2 anos, às vezes até os 4 anos, às vezes até mais, né? São contratados, não são concursados. Só que eles não pagam a Tereprev. Isso, no futuro, pode gerar um problema muito grande, até porque os funcionários estão se aposentando. Né? Sim. Isso aí tem que pagar mais, tem aposentadoria. A gente tem, em média, 10, 15 aposentadorias por mês. E não está entrando ninguém. Isso é muito grave, é muito pesado isso, né? Bom, vamos lá, já que a gente está falando disso, plano de PCCs. Isso é uma bomba, né? Essa questão do PCCS é desde 2015, e aí fazendo um apanhado rápido sobre isso, a gente fez, quando a gente assumiu ali, quando o Vinícius assumiu em 2018, a gente fez uma manifestação logo assim no início de janeiro de 2019, e conseguimos a 5ª e a 6ª parcela. A gente conseguiu a 5ª parcela, parcelamos a 5ª. É difícil você falar parcela da parcela, né? Sim. Fica um negócio, né, no português não fica legal. Mas a gente parcelou em 4 vezes a 5ª parcela. Ele pagou 2 e falta 2. Essas 2, elas seriam pagas ano passado, em 2020. Uma no início, em maio, e a outra no final do ano. Com o ocorrido da pandemia, né, aí foi alegado a queda de receita, que realmente em algum momento do lockdown a receita deve, né, diminuir em torno aí de 23% por conta do ICMS. Com essa queda, ele não deu as parcelas, a LRF subiu, que é o nosso limitador, né, e não aconteceu. Esse ano, agora, terça-feira, e aí eu já vou fazer para você um apanhado geral do que aconteceu. A gente teve reunião com o nosso jurídico e com o prefeito e a procuradoria e o administrativo para a gente resolver essa questão desses processos, que são os nossos coletivos desde 2015, quando a gente perdeu. E agora eles estão já em execução, né, para ser devolvido para o servidor. O PCCS é processo, né, já com decisão, ele tem que pagar. Agora ele peticiona no processo que ele está pagando porque parcelou. Agora a gente vai peticionar dizendo que essas 2 parcelas que se parcelou não foram pagas. E aí é a decisão do juiz, né? Porque a nossa LRF agora deu 53,18%, e aí o limitador fica em 54%, 51% já acende a luz vermelha, ele não vai pagar essas 2 parcelas nesse momento. Sabe, Kátia, eu tive lá na época do governo Tricano,
eu tive lá 2 anos e pouco, na assessoria de comunicação. E eu vi muito aquela briga toda de vocês pelo PCCS. Eu acho que, analisando o que eu vi lá naquela época, né, o que eu pude ler e estudar disso, eu acho que o erro foi cometido lá atrás, lá na criação. Eu acho que se eu estiver errado, você me corrija, tá? Mas eu acho que o erro foi lá atrás. A gente faz uma avaliação do PCCS, assim, é um plano que foi, Tricano na época até entrou com um processo, né, alegando a inconstitucionalidade, né, contra a Câmara, não ganhou, foram retirados alguns pontos, mas eu entendo assim, foi feito um plano por uma comissão, onde esse plano precisa de revisão, sabe? Tudo que você faz, uma programação desse tipo... Foi no governo do Arley. Isso foi lá atrás no governo de Jorge Mário Arley. Na época, quando você faz um programa desse, hoje o Ministério da Educação pede a gente o mesmo plano que para os professores tem outro nome, se chama PCCR, para uma previsão de 10 anos. Você não tem como fazer um plano para uma previsão de 2 anos sem você pensar que pode ter um tropeço aí pela frente. Porque qualquer tropeço pode amarrar o seu plano e causar um problema. E eu acho que o PCCS ele foi muito imediatista. Vamos resolver agora essa situação. E aí se resolveu. Vamos pagar em 2 anos. 2 anos foi muito tempo para o PCCS. E aí tinha alguns deveres de casa para serem feitos pelo governo, não foram feitos, foram se causando problemas, a situação foi se agravando e se chegou onde se chegou hoje. Aí você deveria diminuir cargos, você deveria diminuir GSE, você não fez esse dever de casa. Quando você não fez, você colocou uma pedra no meio do caminho desse plano. E foi criado o pote que ninguém sabia. E aí foi criado o pote, foi criado o GGE, que é a gratificação da educação, que elevou aí a gratificação de 300 e pouco para R$1.000. Olha quantos % de aumento você tinha, que não estava previsto naquele impacto. Então, quando você faz um plano assim, com o dever de casa que você deveria fazer, onde você reduz certas coisas, que você depende de outras pessoas para reduzir, você depende de várias gestões aí na frente para você reduzir, você pode encontrar uma pedra e ocasionar o que ocasionou. Mas o PCCS é lei, ele tem que ser cumprido, e infelizmente a gente não volta atrás, não retira, já foi dado lá que ele não é inconstitucional, então vamos cumprir. E o servidor não se negou no parcelamento, aceitou. O problema é que o parcelamento da 5ª parcela não foi cumprido. Isso vem lá desde 2015, sabe, velho? Já é muito tempo. O salário do servidor está defasado, porque ali existe um artigo, um parágrafo único, que é o parágrafo 14, o famoso parágrafo 14, o artigo 14, e tem um parágrafo único, onde ele diz que enquanto esse plano, essas 2 parcelas não forem implantadas, o servidor não tem revisão geral. Isso é muito cômodo para o prefeito, seja ele quem for. Por quê? Eu não posso dar o PCCS, mas eu também não dou revisão. Ficamos aí 4 anos sem aumento. Exatamente. E aí foi defasagem de salário, e a defasagem está altíssima, né? O Vale Alimentação e o Plano de Saúde, como é que está isso? O Plano de Saúde, até eu fiz uma postagem no Facebook, foi uma discussão muito grande. A gente tem o artigo 232 do nosso estatuto, que é quem deu a gente o Plano de Saúde. Dentro dali, a gente tem tudo que deve ter e constar no nosso plano de saúde. Como que a prefeitura tem que pagar ele para a gente? Mas não diz a modalidade do nosso plano, se é participativo ou se é integral. Na época que foi dado, ele foi dado integral. O que acontece com o plano coletivo nessa proporção integral? A sinistralidade do plano, ela sobe absurdamente quando a gente não sabe usar. Quando você sai usando demais, isso está acontecendo até lá com o plano que a gente faz, no intermédio no sindicato, o quanto de reajuste a gente vê acontecer. Então, eu imagino a quantidade de reajuste que aconteceu nesse período do plano de saúde que a gente teve integral. E quando isso aconteceu, olha, a gente está falando a gente perdeu ele em 2015. Naquele período já se pagava quase que 18 milhões ao ano. Olha quanto tempo a gente tem, 5 anos, 6 anos para trás. É disso que a gente está falando. Então, hoje, o prefeito, na terça-feira, disse para a gente que estava pensando na possibilidade da devolução de um plano participativo. E aí o servidor questionou muito e cobrou muito da gente. É óbvio que se a gente achar uma brecha legal, que a gente possa discutir judicialmente, porque isso é um processo judicial nosso, ganho, que ele tem que devolver o plano, que a gente não quer o participativo, é óbvio que eu quero o integral. Mesmo sabendo que lá na frente a gente pode ter um tropeço. Porque se a gente não souber usar, quando ele é coletivo,
ele aumenta assim absurdamente e aí o município não vai suportar. Você quando diz que não, tem que saber usar, é porque o pessoal usa demais, é isso? O que aconteceu? Sem necessidade? O que aconteceu com o plano de saúde na época? Eu era professora de sala de aula e o que a gente viu acontecer, né? As pessoas começaram a ir a médicos, subiu a quantidade de licenças médicas, subiu a quantidade de hora extra, porque aí vira uma bola de neve, e a pessoa ia ao médico, né? Eu lembro na época de uma colega nossa que disse, eu vou ao neurologista, ver se está tudo bem comigo, porque eu nunca fui a um neurologista. Então, esse uso sem regras causou dentro do plano, tanto que a gente, né, leva a fama de ter falido a Unimed Teresópolis por conta do uso da forma que foi. Do uso abusivo. E aí, quando você faz esse uso, realmente não se suporta. Eu acho que a gente tem que ter um plano para que fique, mesmo que ele seja integral, mas que ele fique. O que a gente não pode ter de forma nenhuma é uma assistência à saúde, porque isso o Estatuto não permite. Agora, quando o Estatuto também não diz qual é a modalidade que ele tem que ser, aí é uma questão de entendimento do juiz. A gente vai, mesmo assim, eles peticionando, a gente vai colocar essa questão do participativo, da gente ter tido um plano integral e agora receber um participativo, mas aí a gente já está falando de lei, de cabeça de juiz, de entendimento, do que ele vai entender ali lendo, né? E lendo não tem a modalidade, e aí a prefeitura pode entrar contra e pode ganhar provavelmente. Eu só deixo claro para o servidor que eles peticionando e a gente peticionando contra é uma nova decisão que a gente vai ter que esperar. E aí talvez leve um pouco mais de tempo, né, para a gente buscar uma decisão e conseguir nosso plano de saúde de volta. O vale retroativo é aquele vale alimentação, que é aquele dinheiro que a gente ganhava num cartão alimentação, que hoje a gente recebe em dinheiro, e ele está desde 2015 para ser devolvido ao servidor. O juiz havia pedido à prefeitura que desse uma proposta, né, ou de pagamento integral, ou de parcelamento, que apresentasse uma proposta, já que diz que não tem dinheiro para pagar. A prefeitura vai fazer a proposta, mas vai fazer primeiro para o SINDI-PMT, nós vamos levar para a Assembleia aprovando, vai ser resolvido judicialmente, porque tem que ser, né, ele é judicial, e aí a gente volta a receber. Ele, de fato, deixou claro que ele quer pagar, né, mas ele vai apresentar uma proposta de parcelamento. Aí eu tenho que esperar, ele falou que em uma semana ele me apresenta, vai mandar para a gente, ele apresentando, a gente logo em seguida vai marcar a Assembleia. Tem uma pergunta aqui para você. Cleide Fischer, gostaríamos de saber como está a avaliação da vigilância sanitária da adequação das unidades escolares e se virá a público. A gente já falou sobre isso, mas a pergunta é boa, tá? Visto que hoje já é dia 25, o retorno híbrido se dará daqui a poucas semanas, se levarmos em conta o retorno em março. Então, as escolas particulares, elas já estão sendo avaliadas pela vigilância sanitária. Até as escolas que eu visitei, elas já me informaram que a vigilância já esteve lá. As escolas públicas também serão, só que deixando claro que as escolas públicas não retornam agora segunda-feira, dia 1º de março. Vai ser feita ainda toda uma avaliação para que elas possam retornar híbrido 30%, se houver a possibilidade. Essa semana a gente teve aí os leitos zerados. Então, a vigilância ainda vai fazer toda essa vistoria na escola pública. Só que são profissionais, você sabe que a nossa categoria está defasada, a gente não tem uma quantidade grande para fazer essa vistoria em tantas escolas assim. Eu acredito que isso leve um pouquinho de tempo. Kátia, muito obrigado pela sua participação, a casa é tua. Toda vez que você precisar, que o SINDI-PMT precisar, a minha distância sua, para você, é de uma ligação, é de um telefonema. A gente que agradece você mais uma vez, né? Esse espaço para a gente é muito importante. Você não sabe a importância disso para o servidor, né? Da gente levar as informações, né? Os comunicados. A gente sabe a angústia de todo mundo. Eu que te agradeço e pode ficar certo que a gente vai estar ligando e entrando em contato. Agora, eu tenho uma crítica não ao sindicato, ao servidor. Eu acho que o servidor continua não participando. É difícil, na verdade, né? Eu acho que a nossa cidade, como um todo, ela não tem característica dessa participação das categorias como um todo. Vou falar como população. Eu acho que até a população. Você tem razão. A gente não tem essa característica. Você tem razão. Isso é cultural aqui em Teresópolis. É cultural. A gente não sabe reivindicar, a gente não sabe. Não, a gente não sabe. E o sindicato, e o funcionário da prefeitura, ele não consegue. Eu cansei de ver manifestações, tanto com a Kátia quanto com o André, enfim, ao longo desses anos todos, e eu não vejo uma mobilização forte.
Você vê em todos os setores. Você viu aí dos motoristas da aviação, você vê pouca gente se mobilizando para fazer alguma coisa. Né? Ontem eu estava assistindo do Uber, você vê pouca gente aí, fazendo. Falaram já de Uber. Mas você vê que é um grupo, sabe? E isso tem uma quantidade muito grande. São 200, tinha ali uns 20. A gente não sabe a força que a gente, enquanto população, não vou nem falar de sindicatos. Você falou 3 mil sindicalizados. Exatamente. Na manifestação aparece 250, 300 pessoas. Se chegar a isso, a gente já fica feliz. Pois é, eu acho que o brasileiro tem que aprender, o teresopolitano tem que aprender que ele tem direitos, né? E o sindicato é isso, né? O sindicato é para defender o direito das pessoas que são ali sindicalizadas, né? Sim. Que pertencem a uma classe. Sim, e quando a gente é chamado, a gente é sempre efetivo, sabe? Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, onde é chamado, a gente é efetivo. A gente vamos todos, vamos os 5 que estão lá hoje de licença, vamos os 5, a gente está ali, a gente atua todo mundo junto, nós somos muito unidos. Então, eu acho que só falta essa união do servidor entender que o sindicato não sou eu, não é você. Somos todos nós. Nós somos 3 mil. Eu sou sindicalizado, eu pago o sindicato. Nós somos 3 mil. Eu só estou lá fazendo uma representação, porque alguém tem que falar, tem que ter uma voz para falar, porque senão todo mundo não vai ser ouvido. Mas somos todos nós. Muito obrigado, Kátia, presidente do Sindipmt. Minha gente, é o seguinte, você sabia que o Uber, o pessoal do Uber, né, do profissional do aplicativo, eles estão passando por uma situação muito difícil. Nós vamos falar sobre esse assunto agora, já, logo depois do comercial. Reclamação, eles há anos que não tem aumento das tarifas. Você hoje paga R$6, R$7 para ir da cidade no Meudon, tá? Paga menos que ônibus até, né? Enfim, mas o ônibus é R$4,40, sim, mas o ônibus só leva um. Um carro leva 4 ou 5 pessoas, né? De repente é mais barato. E eles têm reclamado muito do piso, do asfalto, do paralelo, muitos buracos, quebra muitos carros. Será que isso tudo está acontecendo realmente? Qual será a reivindicação do motorista do aplicativo, do profissional do aplicativo? Só que isso não é resolvido em Teresópolis, é no Brasil inteiro. O problema é nacional. Nós vamos saber essa história daqui a pouquinho, daqui a instantes, conversando com 2 dos motoristas, que eles estão aqui com a gente aqui no estúdio, e esse é o tema da nossa última meia hora. Ok? Estou indo para o comercial, mais uma vez aí, lembrando que agora você tem café com pizza, pizza com café. Lá no alto, café com pizza ali, pertinho da Casa de Cultura. Café com pizza, só delivery, hein? Só delivery. O telefone está aí na tarjinha, está aí na tela, 22000021, 22000031, café com pizza, e a gente volta já.